Vamos continuar então a leitura do livro do John Steiner. Então ele diz: quem nunca perdoou não sabe o que é se sentir perdoado. Isso mantém vivo o desejo de vingança. Se você nunca experimentou o sentimento de se perdoar, o que significa, como a gente viu antes, tomar consciência da maldade, da crueldade que existe dentro de todos nós. Não se sinta uma criatura horrível, uma criatura que, em contraste com todo mundo, é uma pessoa má, enquanto as outras pessoas são ótimas, maravilhosas. Não existe isso. Não existe isso. Todos nós somos simultaneamente horríveis e belos. Então não se torture por isso. Tenha a humildade de reconhecer, né, aquela parte cruel da personalidade, né, que é um superego primitivo, né, que não aceita o perdão. Não aceita o perdão para manter você escravizado no interior do ódio. E você fica a vida inteira arrastando aquele lixo, arrastando aquele peso desnecessário, completamente desnecessário. Porque a vida é para a gente aproveitar, né? Chega uma hora em que você se dá conta de que a vida é para a gente aproveitar a vida. Que nada daquelas coisas que na juventude a gente já está vivendo, fazendo, os nossos erros, os primeiros erros lá da nossa música, tão bonita inclusive, né? É isso, faz parte. Mas você ficar preso a esse passado com rancor, através do rancor, através do ressentimento, ficar cultivando essa sujeira, essa imundície, esse cheiro horrível, você começa a exalar esse cheiro e a sua vida começa a não dar certo. Não dá certo. Não tem como dar certo. Porque você mesmo não se dá conta de que é o seu próprio inimigo número um. Você foi seduzido pela estruturas destrutivas que te ofereceram para nós, nos oferecem a vingança como uma catarse de prazer. Mas isso é uma mentira. Não tem catarse de prazer nenhuma. Você está escravizado. Essa estrutura nos escraviza aí e a gente fica fixado nesse passado que não passa, que fica aqui no presente. Então o tempo não vai embora nunca. O indivíduo retém o tempo dentro de si e esse tempo o castiga diariamente. E ele tem que renovar os votos de vingança, né, para não sentir dor, para não experimentar a tomada de consciência de sua própria maldade, né, e dar o passo seguinte, que é conceder a si mesmo o próprio perdão. Isso é de fundamental importância, gente. Fique carregando lixo, pelo amor de Deus. Não carregue lixo, não carregue peso, esqueça as coisas que aconteceram, extraia algum conhecimento do que passou, né? Mas liberte o outro introjetado em você, porque o outro já está feliz há muito tempo. É o outro introjetado em você. Liberte, né? E por extensão se liberte. Se você se liberta, você liberta esses objetos. E você não precisa renovar os votos diários de vingança contra o objeto, que o objeto fica ali perseguindo a consciência da pessoa. É um fantasma. Onde a pessoa vai, o fantasma vai atrás. E aí ouve falar o nome da pessoa, por exemplo, o ódio vem. Ouve novamente lembrar daquela situação, seja pai, seja mãe, seja o que quer que tenha acontecido na sua vida, o ódio vem. Então fica uma renovação de ódio sobre o ódio. Isso é muito ruim, muito ruim. Nós não podemos escapar das experiências dramáticas e trágicas de nossa vida. Não podemos. A vida é assim. Trágica, dramática, cômica, romântica, né? A vida tem uma série de facetas, né, que concedem graça à mandala da vida, né? E nós não podemos nos apegar a nenhuma delas, nem mesmo a felicidade podemos nos apegar, né? Porque nós vamos morrer, né? Então alguém que fica completamente obcecado, né, pela felicidade, né, vive atormentado pela percepção de sua finitude e reage a isso de forma negativa.
Então não aproveita essa percepção da finitude, da mortalidade, da transitoriedade da vida, por exemplo, para se aprofundar na espiritualidade. Poderia amar mais, perdoar mais, ajudar mais, se perdoar mais, aproveitar mais, não ser miserável no dinheiro, né? Não ser controlador dos outros também, né? Não ser tão rígido consigo mesmo, né? Ter uma relação mais alegre com filhos, com netos, né? Com o esposo, com a esposa, com a namorada, né? A finitude. O Keanu Reeves adora falar sobre a morte, porque ele se deu conta, mesmo que teve muita tragédia perto dele, ele se deu conta de que quando ele fala sobre isso, medita sobre isso, ele vive muito mais. Ele vive muito mais. Então, não carregue peso desnecessário, né? A vida já tem situações dramáticas suficientes, né, para nos oferecer. Nós temos que ter alguma leveza, temos que inventar alguma leveza para lidar com tudo isso. Temos que fazer das tripas coração, exatamente isso, né, para enfrentar essas dificuldades. Então, isso mantém vivo o desejo de vingança. Claro, a pessoa não se perdoa, né? Então não perdoa o objeto, né, sobre o qual a pessoa, né, imagina ter sido ofendido ou magoado. Isso pode ser lembrado ou não, pode ser verdadeiramente uma experiência neurótica inconsciente. Então, o sentimento de que o objeto ainda procura vingança e não perdoou. Somente quando o superego se tornar menos cruel, exigir menos perfeição, né, existe menos perfeição, é que o ego será capaz de aceitar um objeto interno que não esteja perfeitamente reparado. Nós não vamos conseguir reparar todas as coisas de nossa vida. Tem que carregar algumas coisas que a gente fez e que se tornou irreversível. E que a gente fez mesmo. Né? E que a gente teve vontade de fazer mesmo. Que a gente reconhece que teve sim a intenção dolosa. Mesmo em pensamento. Pensamentos, palavras e omissões. Por minha culpa, tão grande culpa. Ou seja, essa oração ela é fantástica. Porque eu reconheço a minha culpa. Se eu reconheço a minha culpa, eu abro a possibilidade de me perdoar. Eu abro a possibilidade de reparar, né, o dano que eu causei ao objeto, na fantasia ou na realidade, porque o dano pode ser causado na fantasia também. Para o inconsciente, fantasia e realidade não tem nenhuma diferença. Aquilo que você deseja no seu coração, para o inconsciente você fez. Você fez. Então tem que ter muito cuidado com as intenções do nosso coração. E como é que a gente consegue lidar com isso? Reconhecendo, né, a nossa parte destrutiva que existe dentro de nós. Então quando vier, você já sabe que não é você, né, que é alguma coisa em você que quer convencer você de que é você. Mas você precisa aprender a diferenciar entre você e as imagens do inconsciente. Tanto as boas quanto as más. Porque se vier uma imagem incrível, você se identifica com ela, aí é o pavão, o bonitão, uma bonitona, né? O nariz em pé, porra, eu demais, né? E se vier uma imagem ruim, né? Então aí você mergulha numa depressão, né? Eu me lembro de Freud, no Luto e Melancolia, é incrível o que ele diz, né? Quando ele fala do deprimido, né? O deprimido chega lá no consultório e fica dizendo que ele é uma pessoa má, que ele é uma pessoa que está cheio de intenções ruins em relação ao outro, que ele tem pensamentos muito desagradáveis, né? E eu fico ouvindo aquilo, diz Freud, né? E eu fico pensando por que o indivíduo precisou deprimir para descobrir isso sobre ele mesmo, meu Deus. Por quê? Por que precisa descobrir isso através da depressão? O que nós somos a não ser essa combinação de luz e sombra? Agora nós temos que nos colocar ali no lugar do eu. E aí o eu é muito importante. Porque eu posso observar as figuras do inconsciente que se apresentam a mim.
E eu posso renunciar a elas se eu quiser. Eu posso renunciar. Ah, mas isso não é simples, né, JR? Não, claro que não. Quem disse que era para ser simples? Ah, mas isso é tentador, né, JR? Essa é a sedução da vida. Nos tentar para ver até onde nós conseguimos discernir entre o joio e o trigo. Não tem graça. A vida não tem graça se não for assim. E o que você veio fazer aqui? Nesse planeta maravilhoso? E daqui a pouco nem eu nem você estaremos aqui. Se você não descobrir isso, você não vai aproveitar a passagem. Você não vai aproveitar o passeio. E para que a gente possa aproveitar o passeio, a gente precisa perceber que nós somos constituídos de luz e sombra e que nós não precisamos ficar carregando, né, saco de lixo, com lixo velho, com lixo antigo, porque fomos feridos, fomos magoados, estamos ressentidos, eu não merecia, né? Eu fiz tanta coisa por isso, por aquela pessoa, né? Me dediquei tanto a esse trabalho, não houve nenhum tipo de reconhecimento. Tá, para com isso, ok? Para com isso. Ninguém está aqui para ficar batendo palma para suas boas intenções, não. Cai na real. Né? E a real significa que a vida é exatamente assim, desse jeito. Né? E o que a gente tem que fazer? Não guardar nenhuma experiência de ressentimento dentro da gente. Perceber os objetos ruins que se levantam dentro da gente, olhar para eles, se diferenciar deles e dizer para eles: ok, eu estou entendendo o que tu está querendo fazer. Né? Tu acha que tu está querendo me ajudar, porque se eu me vingar daquela pessoa, eu vou ficar bacana, né? Mas por conta daquela pessoa não agiu legal comigo. Né? Tudo bem, eu acho até que eu gostaria de fazer isso, né? Mas eu renuncio a essa tua oferta. Eu faço meu luto. Eu aceito ter perdido. Eu aceito ser visto como aquele que foi o touro da história. Eu aceito. Eu quero ser o touro no meio dos espertos. Então, eu aceito isso. Você fica imbatível, meu irmão. Imbatível. Você fica imparável. E é muito bom envelhecer. Muito bom envelhecer. Não consigo ler nem 2 linhas. Falo a beça.